A paz do Senhor a todos, estamos iniciando mais uma aula de nossas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui na nossa aula dos nossos queridos juvenis, que são os nossos adolescentes. Estamos estudando aí uma série de assuntos relacionados à mídia, relacionado a todo esse movimento midiático que existe e quais as relações da mídia, em qual a relação que ela tem com nós, como que nós devemos nos comportar diante das situações, quais cuidados devemos ter e uma infinidade de instruções que nós devemos seguir para continuar com a nossa vida saudável, sem ser influenciado por uma falsa mídia, por uma falsa maneira aí de agir e de viver que a mídia dita. E um dos assuntos aí bem importante que a mídia ela sempre está trazendo, está demonstrando para as pessoas e que nós devemos ter muito cuidado, é que a mídia ela acaba sendo uma fábrica de sonhos e ilusões. E esse é o tema da nossa lição de hoje. Uma fábrica de sonhos e ilusões. E antes de entrar em nossa aula, eu já gostaria de pedir para que você se inscreva no canal da Escola Bíblica Dominical. Também marque o sininho para que todas as vezes que tiver uma nova aula você seja notificado. E também compartilhe este vídeo, dê like. Você estará com certeza contribuindo para a propagação do Reino de Deus, para a propagação dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos das Escrituras sagradas. Então, nosso tema de hoje, ele é um tema bastante atual, que é um tema que fala a respeito de sonhos e ilusões. Sonho, quem de nós não temos? Todos nós somos, muitas das vezes, motivados pelos nossos sonhos. Nós acordamos todos os dias, vamos trabalhar, isso com o ideal de ter um sonho. No caso do adolescente, ele acorda todos os dias, vai para a escola, com o ideal de se formar e de um dia ter uma boa profissão, ter uma boa condição financeira, ou seja lá qual seja o sonho que você tem, seja lá qual seja o seu anseio de vida, o seu propósito de vida que já existe em seu coração. O fato é que todos os seres humanos, eles têm uma vida que é muito baseada em sonho, em realizações, e ele tem buscado isso. E a mídia, ela contribui para que as pessoas vivam, além dos sonhos, uma certa ilusão. Ou seja, ela demonstra que muitas coisas são fáceis e também ela dita que tipo de sonho você deve ter. Às vezes a pessoa ela tem um sonho específico, mas quando ela vê na mídia determinadas situações, ela passa a sonhar com aquilo. E nós iremos conversar, refletir a respeito dessa fábrica de ilusões que a mídia cria, que a mídia produz e que a mídia tem tentado implementar na vida das pessoas, né? Colocar, né, na vida das pessoas, fazer com que isso faça parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, os nossos textos bíblicos, eles estão em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 a 4, também em Provérbios 16, 9 e depois 19 e 21, que diz assim, vamos lá para primeiro aqui Colossenses, capítulo 3, versículo 1, que diz da seguinte maneira: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3. Pois vocês morreram em Cristo, né? E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, ou seja, Cristo ele é a própria vida em você, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 16 e o versículo 9 diz assim: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Capítulo 19 e 21 de Provérbio agora diz assim: Muitos são os planos
no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, você observa que os textos bíblicos aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as instruções de Paulo e as instruções do sábio Salomão no livro de Provérbios, eles apontam que a nossa vida, os nossos anseios e os nossos planos, a nossa cabeça, a nossa maneira de ser e de pensar, elas devem estar completamente atreladas, grudadas, coladas em Deus, que o nosso pensamento deve ser o pensamento de Deus. Então, isso aí vai basear e deve basear os nossos sonhos, os nossos anseios e as nossas vontades. E jamais devemos deixar com que os nossos sonhos se tornem em ilusões. Isso devemos ter muito cuidado. O enfoque bíblico está em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz da seguinte maneira: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, confie no Senhor, passe para o Senhor as tuas obras, faça para o Senhor, e os seus pensamentos, as suas vontades serão estabelecidas, ou seja, concretizadas, feitas, afirmadas e confirmadas. Você já consegue ver o quanto que a palavra de Deus ela tem uma ligação e um interesse em que nós tenhamos sonhos, mas sonhos de Deus. Os sonhos do homem por si só podem até ser realizados com esforços humanos, mas quando o sonho do homem ele é baseado em Deus e o homem ele busca Deus, o que ele quer está ligado com as Escrituras, então o que ele irá querer é muito provável que o Senhor irá cumprir, porque ele está ansiando, ele está querendo coisas concernente ao reino de Deus, concernente à sua vontade. Os objetivos de nossa aula de hoje é entender que a conquista da fama e do sucesso exibido pela mídia é uma ilusão, porque como falei, a mídia é uma fábrica de ilusões. Enquanto nós temos nossos sonhos, a mídia vende ilusões e ela tenta moldar os nossos sonhos a ilusões dela. A mídia tenta colocar sonhos dela, ou seja, que na verdade não são sonhos, são ilusões em nossa vida. E a fama e o prestígio social, isso toma de conta de muitas pessoas e é isso que passa a ser o sonho de muitas. Então, nós temos como objetivo entender que a conquista da fama e do sucesso exibido pela mídia é pura ilusão. Também distinguir o conceito verdadeiro de felicidade da verdadeira felicidade. Vamos distinguir o que é verdadeira felicidade e o que é a falsa felicidade, porque existe uma falsa felicidade por aí. Isso eu garanto e você deve saber também que já existe, né? Situações assim. E também um outro objetivo, o terceiro e último objetivo, é conhecer os meios necessários para a concretização dos sonhos e ideais. Há um caminho a se trilhar para que os seus sonhos sejam realizados. Eu sei que as desilusões que acontecem na nossa vida, as frustrações que acontecem em nossas vidas, muitas das vezes nos desestimulam a acreditar e a confiar de que os sonhos podem sim ser realizados. Mas eu gostaria de falar para você que sim, os sonhos de Deus, eles são realizados em nossa vida e Deus tem interesse em realizar os seus sonhos em nós. Então vamos entrar na nossa lição propriamente dita. Vamos começar a refletir a respeito desse tema tão importante, que é a respeito dos sonhos. Sonhar e não iludir. O que nós precisamos ter muito claro em nossa mente é que existem sonhos e existem ilusões. O que nós devemos nos apegar são com os sonhos. Sonhos são coisas palpáveis, é algo que eu consigo, que é possível ser realizado. Só que existem também ilusões que muitas pessoas entram por ela e acabam sendo muito frustradas, né? Acabam passando por situações muito constrangedoras. Porque todo ser humano tem dentro de si sonhos e ideais. Isso
é inerente ao ser humano, isso faz parte dele. Porém, algumas vezes esses sonhos são substituídos pelos ideais da mídia, ou seja, muitas das vezes os teus sonhos, como eu já falei, são substituídos pelas ilusões que a mídia cria. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Esses sonhos são substituídos pelos ideais que a mídia traz e que leva a maioria, principalmente dos jovens, a acreditar numa felicidade que depende da fama e do dinheiro e do prestígio social. Mas qual o sentido da verdadeira felicidade? Como alcançar essa verdadeira felicidade? Será que dinheiro, fama e prestígio social traz uma felicidade verdadeira? Traz uma felicidade que faz sentido para a nossa vida? Enfim, vamos analisar brevemente aqui como que deve ser pautados os nossos sonhos, em que deve ser baseados os nossos sonhos. Os nossos sonhos não podem ser simplesmente criados em nossa mente sem um embasamento, sem uma motivação, sem uma causa específica. Nossas realizações, elas começam com os sonhos ideais que traçamos para o dia. Tudo que nós vamos fazer, as nossas realizações, as coisas que nós conseguimos finalizar, concretizar e fazer são baseadas em ideais, em sonhos, em vontade. Vamos falar aqui em vontades. Se eu preciso me manter mensalmente, né, com minhas contas em dias, né, com os meus compromissos financeiros em dia, eu preciso trabalhar o mês inteiro. Se você quer tirar boas notas na escola, no seu caso de adolescente, você se esmera nos estudos, lê os livros que é necessário ler, tenta aprender as disciplinas que são aplicadas para assim você ter como troféu, como recompensa uma boa nota. E é um ideal, é uma vontade que você tem e você tem feito isso. Isso é natural do ser humano. Os sonhos podem ser descritos como uma forte esperança da pessoa alcançar aquilo que precisa para a sua realização pessoal. Então nós podemos entender assim, né, de uma maneira bem simples, que sonho é uma forte esperança que as pessoas nutrem em si, dentro de si, para realizar algo que traga satisfação pessoal. Tem gente que tem sonho, por exemplo, de adquirir um determinado modelo e tipo de carro, de veículo. Os jovens, no geral, né, de uma maneira bem geral mesmo, generalizada, tem sonhos, por exemplo, de tirar carta e de possuir uma moto, por exemplo, né? Então, são sonhos que cada um tem. E tudo isso aí é para satisfação pessoal. É para satisfação pessoal. Então, isso é sonho. É uma esperança, é uma vontade maior de adquirir, de realizar algo que não é muito fácil de ser realizado. Porque você não vai ter, por exemplo, eu tô aqui com esse copo d'água. Eu tenho sonho de tomar uma água? Não, porque eu faço isso, ó. Bebi água. Então, esse copo aqui, ele não é um sonho para mim, porque ele é algo que eu já tenho. Sonho é quando que algo se tornaria um sonho para mim? É que se eu tivesse lá no deserto, né? Tivesse lá no Egito, nos desertos que tem para aquelas bandas lá, andando naquele sol escaldante de 45 graus, próximo ao meio-dia, sem água, aí sim eu vou sonhar, eu vou ter um sonho, um desejo de encontrar um oásis. Um oásis no deserto é como se fosse uma ilha onde tem árvores e tem água ali, e você chega lá, você consegue tomar água, você consegue ficar numa sombrinha, consegue ter ali o mínimo de conforto que você não tem quando estava no sol escaldante do deserto. Aí sim, a água vai se tornar um sonho. Agora, quando essa água está completamente acessível a mim, então ela não é um sonho. Sonho é algo mais difícil de se realizar.
tem os, principalmente os recém-casados, tem o sonho da casa própria. Tem o sonho de... Desculpa. Tem o sonho de adquirir o seu imóvel. Isso é um sonho, porque uma casa é um bem de um valor muito alto. É muito caro uma casa. Então isso acaba que é um sonho, porque você tem que lutar. Não está tão acessível. E quando você consegue, você vai e posta nas redes sociais que Deus te deu uma bênção, que Deus te deu um presente, que Ele realizou seu sonho. Então, que fique claro nas nossas mentes que sonho é algo mais difícil de se alcançar. É um desejo que eu tenho, mas que não é tão acessível assim. Há uma certa dificuldade para que eu venha e alcance, né, esse sonho, esse objetivo. E na adolescência, né, especificamente na adolescência, existem sonhos? Claro que sim. Na adolescência começam a se evidenciar as suas aptidões, as suas vontades. E é um período da vida em que o jovem, em que a pessoa, ela tem decisões importantíssimas a tomar. Normalmente é na adolescência que você começa a dar seus primeiros traços de que aptidão profissional você tem. E essas suas aptidões profissionais, elas vão determinar muita coisa na sua vida. Então, inicia ali na adolescência. E a Bíblia, elas nos ensina que nós seremos muito bem-sucedidos se confiarmos no Senhor, se fizermos a vontade do Senhor, se vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Mesmo você sendo jovem adolescente, mesmo você tendo muitos sonhos, ou talvez você tendo aí uma bagunça gigantesca na sua cabeça, talvez você não consiga organizar suas ideias. Mesmo diante dessa situação, o Senhor, o Salvador, Ele tem interesse e Ele quer te ensinar a ser bem-sucedido e a ter seus sonhos realizados. Mas não os seus sonhos simplesmente que interessam a você, os sonhos de Deus na sua vida, que te interessam também. Provérbios capítulo 16, versículo 3, fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós já lemos isso. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, você deve consagrar, separar para o Senhor, fazer para o Senhor tudo em sua vida. A sua vida deve ser para a glória de Deus e deve caminhar sempre para agradar a Deus. Se você toma um copo d'água, se você faz qualquer coisa, faz a prova lá na sua escola, se você estuda, você tem que fazer isso não como se fosse apenas para o homem ou para agradar seu professor ou seu pai, mas você tem que fazer como se fosse fazendo para Deus, como se o próprio Deus tivesse olhado para você e falasse assim, ó, você vai estudar para tirar uma boa nota e você vai fazer porque você está fazendo para Deus. Quando você começa a agir dessa forma, fazendo tudo que você faz para Deus, o Senhor, Ele vai fazer com que você seja uma pessoa muito bem-sucedida. Muito bem-sucedida. Por quê? Porque a palavra dele garante. Estamos aqui lendo as palavras do sábio Salomão no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz isso. Que diz que nós devemos consagrar ao Senhor tudo o que nós fazemos. E os seus planos, e os meus planos, e os planos de qualquer um que assim haja serão bem-sucedidos. Observe que ele fala que vai ser bem-sucedido. Então dá a entender de que se você não consagrar ao Senhor tudo o que você faz, é possível que você consiga concretizar seus planos e alguns sonhos seus, mas nem sempre vai ser bem-sucedida essa concretização. Quer que eu dê um exemplo disso? Você não faz para o Senhor tudo em sua vida. Você tem a sua vida aí e você faz o que você quer de fato. Não se preocupa com o reino de Deus. E você tem um determinado sonho, por exemplo, de comprar um carro. E aí o que acontece? Você trabalhou, você batalhou e você conseguiu comprar o carro.
Ou seja, o sonho foi realizado. O versículo aqui em Provérbios, o que diz? Se você consagrar ao Senhor tudo o que faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, pode ser que seus planos não sejam bem-sucedidos e aconteçam. Você conseguiu comprar o carro. Será que você vai ter sucesso com o carro? Será que você conseguiu comprar o carro, realizou o sonho? E se o carro começar a quebrar? E se alguém bater no seu carro? Então seu propósito, seu plano, seu sonho, nesse caso, não foi bem sucedido. Ou seja, mesmo sem Deus, é possível realizar sonhos. Só que é muito provável que não seja bem sucedido. Que você tenha algumas dificuldades com esse seu sonho realizado. Mas e a receita, para conquistar os sonhos? Existe uma receita para conquistar os sonhos? Não existe. Uma receita que você vai fazer isso e isso e o resultado é o seu sonho realizado? Não existe. E já posso adiantar isso com toda certeza de alguém que não é tão velho assim, mas que também já não é mais nenhum adolescente, nenhuma criança. Eu tenho 2 vezes a idade dos adolescentes, então estou aí caminhando já para ser um jovem senhor, Já sou um jovem senhor para ser um senhor apenas, Já saí do jovem senhor e virar apenas um senhor. Então, eu já tenho alguma experiência para compartilhar com você e eu falo que sonhos, eles simplesmente não acontecem se você seguir uma receita. Você já viu aqueles gurus financeiros que ficam na internet dizendo que vão te ensinar algo que em 7 dias você vai ganhar R$1 milhão, por exemplo? Não existe isso. Esqueça, não existe isso. Sonhos são realizados diante de batalha, diante de esforço, diante de dedicação. Aí os sonhos são realizados. Durante a vida perseguimos e corremos atrás dos nossos sonhos ideais. A sociedade fixa metas ambiciosas, extremamente audaciosas inclusive, e nos deixam muitas das vezes embaraçados e inseguros. Porque a sociedade ela acaba montando um cenário em que os seus sonhos às vezes acabam sendo inalcançáveis, porque a sociedade demonstra algo, mas está fora da sua realidade. Quer ver um exemplo disso? Estão preparando aí viagens interestelares, Estão preparando aí viagens para Marte, viagens para a Lua, viagens para a plataforma, espacial que existe. Quem pode ir? Os megas milionários podem ir. Podem fazer essa viagem, poderão fazer essa viagem quando isso estiver disponível. E eu e você. Então, acaba que a mídia e a sociedade como um todo acabam colocando em nossas cabeças que sucesso é você conseguir agora não é mais nem viajar no planeta Terra, não é nem para outro país. Agora o que está na moda é viajar para uma plataforma lunática, é viajar para um outro planeta. Olha que coisa mais curiosa. Então isso aí a mídia ela fica colocando na sua cabeça que isso é ter sucesso. Por quê? Porque uma pessoa bem sucedida financeiramente é que consegue ir para a Lua, quando isso começa a virar turismo, como já, se eu não me engano, já estão até vendendo passagens, para isso. Então a conquista dos sonhos, ela tem que ser algo que aconteça com esforço e dedicação e, acima de tudo, quando nós estamos caminhando juntamente com o Senhor. Porque a nossa vida e os nossos ideais serão para agradar a Deus e não apenas a nós próprios. E não apenas a nós próprios. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, se você faz tudo para o Senhor. Consagrar significa separar. Então, se você faz tudo separando para Deus, ou seja, dedicando-se para Deus,
você será bem-sucedido. Porque o que você vai querer também que seja para a glória de Deus. Então serão coisas boas. E tá aí, a mídia, ela continua vendendo aí uma falsa felicidade. A mídia, ela apresenta uma suposta felicidade. E a TV, ela apresenta, ela demonstra que a conquista da fama e do dinheiro, isso é o que é de fato felicidade. Tanto é que existe aí os reality shows que além de trazer uma certa fama aí momentânea para alguns, também traz um certo dinheiro. Então isso ela pinta para que ela tenta jogar na nossa cabeça que isso de fato é ser bem sucedido, é ter sucesso. E não deixa de ser uma falta de... E não deixa de ser uma falsa felicidade. Nos bastidores, aqueles que você vê nos telejornais, nas telenovelas e em outras situações aí da mídia, muitas dessas pessoas estão vivendo em frustrações, ciúmes, promiscuidade, infelicidade. Você já percebeu que são poucos os artistas, as pessoas que estão na mídia, que têm um casamento duradouro? A maioria delas tem um casamento que se dissolve muito fácil. Há um caso recente de um famoso youtuber que gastou aí uma fortuna em seu casamento. Uma fortuna gigantesca em seu casamento. Dizem que uma pétala de rosa, um buquê de rosas que ele comprou, sei lá da onde, custava 50 mil reais. Muito dinheiro, é muita grana, muita grana. O casamento não durou nada, se dissolveu e com suspeita de traição por parte da mulher. Esse mesmo youtuber, inclusive individual, deve ser o maior youtuber do Brasil. Tem aí perto de 40 milhões de inscritos em seu canal. Passou um período com depressão, com todo esse dinheiro, jatinho particular, gente bajulando ele de todo jeito. Ficou com depressão. Depressão é a mais evidência de falta de felicidade, de falta de contentamento. Então dinheiro, fama, esse youtuber é famoso, esse youtuber é milionário. Tudo isso não traz felicidade. É uma falsa felicidade. É uma falsa felicidade. Mas e a realização dos nossos sonhos? Que nada mais é, os nossos sonhos nada mais é do que situações que nós anseiamos e que, como eu já falei, que nós queremos, mas que não é fácil acontecer, mas é algo que irá nos trazer felicidade. É algo que nos traz tranquilidade, paz. E uma coisa é certa, independente das situações em que nós possamos estar, devemos entender que dinheiro e fama, isso não é felicidade, isso não traz felicidade. Nós devemos entender que isso não significa felicidade. Por isso, nós nunca devemos perder a esperança da nossa alegria e de realizar os nossos sonhos. Porque os nossos sonhos não consistem em coisas materiais, coisas palpáveis, mas em algo, em um compromisso com Deus, em ter a nossa vida voltada para Deus. Mas quais são as dicas que nós temos para conseguir alguma coisa? Como eu posso, irmão Marcelo, qual a dica que você me dá para que eu realize os sonhos que eu tenho? A primeira, você deve fazer tudo, como está lá em Provérbios, deve fazer tudo consagrando ao Senhor. Ou seja, você comprou um objeto, consagre ao Senhor e compre para a glória do Senhor. Use para a glória do Senhor. Comprou um transporte? Use principalmente para estar agradando a Deus. Passeando aí, que seja com sua família, indo para a casa do Senhor, adorar o Senhor, fazendo boas ações. Use para a glória de Deus. A primeira coisa, a base é isso, é você fazer tudo em sua vida, ser para Deus. Depois você precisa estabelecer metas.
Tenha metas claras em sua vida. Muitas pessoas não realizam seus sonhos porque não as transformam em metas. Meta é algo que eu tenho que alcançar. Sonho, como eu falei, é algo com uma certa dificuldade. Eu não consigo ir lá e pegar. Isso não é, eu tenho um sonho de comprar um carro aí, uma Lamborghini, por exemplo. Eu quero comprar uma Land Rover, que seja. Só que você tem grana o suficiente para comprar isso. Isso é sonho? Não. É só vontade, porque você vai lá e compra. Sonho é quando você tem vontade e não consegue de imediato. Então, para que você consiga e você tenha aí esperanças de realizar seus sonhos, a primeira coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que o teu sonho sirva para glorificar a Deus. E estabeleça metas. O teu sonho não pode ser só o sonho, mas ele tem que se tornar uma meta. Uma meta é quando você tem essa determinada meta aqui para atingir, então você tem um caminho a traçar. Eu quero comprar um carro, mas eu quero comprar um carro é novo. Então, trabalhe para isso. Comece a economizar. Todo final de semana eu ia lá no shopping, comprava comia lá um hambúrguer, lá no McDonald's, comia um hambúrguer, no Burger King, sei lá onde que for. Sei lá, no fast food e comia. E gastava no mínimo ali, saindo no shopping e tal. Estacionamento, combustível até você chegar lá, Uber, se for o caso. No mínimo, pensando em você sozinho, você gastou aí, no mínimo, brincando, R$100. Então, agora você deixa de ir todos os finais de semana. Vai uma vez por mês. Economiza esse valor. Isso é meta. Aí você tem, eu tenho essa meta aqui porque eu quero atingir ela. Então, quando eu atingir esse determinado valor aqui, eu consigo comprar. Consigo dar uma entrada. Consigo limpar meu nome, se for o caso. Você, no caso de adolescente, acredito que não tenha nenhum problema no seu nome, né? Espero que não. Mas já tem a meta. Economiza a tua mesada. Economize sua mesada. Mantenha metas claras. O salmista Davi, ele nos dá boas instruções a respeito de sua vida. Porque o salmista Davi era um rei bem sucedido. E para que você tenha sucesso definitivo em teus sonhos, você precisa descobrir a vontade de Deus. Às vezes você está sonhando em A, mas Deus sonha B para você. E eu garanto para você que sempre o sonho de Deus é superior ao seu sonho. É superior ao seu sonho. Note. Salmos 37, versículo 5 fala da seguinte maneira: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descobrir a vontade de Deus é entregar a minha vida para ele. E ele vai tratar o resto. Ele vai tratar os sonhos, os meus anseios. Ele vai cuidar da minha vida. Quando você entrega o teu caminho a Deus, ele trata com você. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peça, ele será dado. Busque, e me encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Isso é o próprio Jesus falando. Sabe o que significa? Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, como está lá no Salmo 37, versículo 5. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, você busca e encontra. Você pede e Deus atende, porque a tua vida está de acordo com a palavra de Deus. Mateus 7, 8. Pois todo aquele que pede recebe, e quem busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Versículo 11. Se você, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas para quem lhe pedir. Ou seja, o texto aqui está falando que o nosso Deus é um Pai amoroso e Ele está ansioso, querendo realizar seus sonhos. Ele precisa apenas que você entregue a tua vida, os teus caminhos, a tua maneira de ser e de agir a Ele.
Entrega a tua vida ao Senhor e Ele está pronto a ouvir a batida da tua mão aí na porta, querendo algo. Senhor, eu quero aquilo, me dá aquilo, Jesus. Aí Jesus olha e vê que você de fato está vivendo para Ele, está tendo uma vida para Ele, uma vida de devoção para Ele. Ele vai agir em tua vida e vai sim realizar os teus sonhos. Nunca esqueça, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Salmo 37, versículo 5, carrega esse salmo no teu coração e ponha ele em prática. Uma vez que a tua vida está entregue em Deus, é Deus quem toma de conta dela, é Deus quem guarda ela. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Tenha sonhos, sonhos de Deus. Amém.